pensando em mudar aqui para os Estados Unidos, mas não tem ideia de por onde começar? Meu nome é Marina Orfalina Robertes, eu sou agente imobiliária aqui no sul da Flórida, com Mônica Betancourt Group, na BHHS e WM Realty. E eu estou com a Anneli Sander, que é advogada de imigração, fala português, é brasileira, mas está aqui nos Estados Unidos e pode atender você na sua língua. Olá, Marina, tudo bem? Que prazer estar aqui falando com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Hoje vamos explicar, então, em português, como é que funciona a imigração aqui nos Estados Unidos. Pois é, mas Annelise, antes da gente entrar no tema imigração, eu queria que você contasse um pouquinho mais de você. Há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Por que você decidiu se especializar nessa área de imigração? E quando é que você abriu o seu próprio escritório? Que eu sei que você trabalhou em outros escritórios também. Ótimo, vamos lá então. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2013. Na verdade, o plano inicial era vir para os Estados Unidos e estudar aqui, ter um diploma americano e voltar para o Brasil para dar aula, que meu sonho sempre foi ser advogada e dar aula na escola de direito. Uma vez chegando aqui nos Estados Unidos, eu mudei o meu programa, que era o LLM de 1 ano, e tranquei a minha matrícula e comecei a estudar para o que se chama LSAT, que é a prova de vestibular para entrar na faculdade de direito aqui nos Estados Unidos. Uau. Então, após me preparar para fazer essa prova, eu comecei a minha faculdade 1 ano depois do que eu tinha planejado, mas aí eu já entrei direto no programa que eles chamam aqui de Juris Doctor, que é a faculdade de direito regular, que são 3 anos. Que bacana, Annelise. Então, na verdade, você já estudou direito aqui nos Estados Unidos? Sim, eu era advogada no Brasil e vim para os Estados Unidos e fiz 3 anos de faculdade aqui nos Estados Unidos. E daí eu fui elegível para fazer o exame da ordem aqui nos Estados Unidos. Então, hoje eu sou advogada licenciada pelo estado da Flórida, pela Corte Suprema da Flórida. Mas por causa da fluência da língua, me puxaram para a área de imigração. E quando você chega ao green card do seu cliente, a felicidade que eu vi nos olhos de cada profissional, não importa o quão destacado ele já era na área, de cada família, da conquista, da alegria que eles sentiam quando chegava o documento, e foi isso que me fez apaixonar por imigração. Foi ver a alegria nos olhos deles. Ter o green card na mão era como se tivesse mudado a vida da pessoa, daquela família. Então eu acabei me apaixonando por imigração e continuei na imigração por causa disso. Então eu trabalhei em grandes escritórios bem voltados para o mercado da América Latina, em Miami, no Brickell, né, que é o Financial Center. E depois de 2 anos, 3 anos, eu resolvi abrir meu próprio escritório. Voltei para o interior, né, para Boca Raton. Então saí de Miami, fiz faculdade em Coral Gables, trabalhei em Miami, né, no Brickell, no centro financeiro. E quando resolvi abrir meu escritório, fui para o interior, né, que é Boca Raton, para começar a continuar ajudando as famílias e os empresários mais dentro de um escritório menor e continuar a minha carreira, que eu tanto gosto, agora podendo tomar as decisões sobre os casos. Então, isso é muito legal. Muito bacana, muito bacana. Agora, quais são os principais tipos de cliente que você suporta no seu dia a dia? Hoje, os principais clientes do escritório hoje são realmente empresários, estudantes e profissionais de destaques e alguns investidores. Então, são profissionais que eles já estão aqui nos Estados Unidos, eles já estão no visto de trabalho, eles já têm a empresa deles e eles querem continuar nos Estados Unidos, eles acabaram de sair da faculdade, estão no visto H e querem achar uma forma de continuar nos Estados Unidos ou conseguir fazer aquela transição do visto de trabalho para um visto de green card. E também nós ajudamos profissionais e empresários que estão, e até mesmo as famílias que estão no Brasil ou em outros países da América Latina, na Argentina, no Chile, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, e que eles querem vir aqui para os Estados Unidos. Às vezes acontece da família já tá, metade dos filhos já estão estudando nos Estados Unidos e ainda ter a empresa e o negócio no Brasil e ter que finalizar com essa transição porque perceberam-se
que parte da família resolveu ficar aqui. Então, a gente também faz esse trabalho de unir a família e fechar o planejamento imigratório, que às vezes começou acidentalmente e daí a família, o empresário viu que a vida dele agora, da família dele está nos Estados Unidos e eles querem completar essa transição. Muito bacana e super importante para vocês brasileiros que estão assistindo esse vídeo, pessoal, de começar o seu processo já lá enquanto estiver no Brasil, antes de vir para cá, porque depois a coisa até pode ficar um pouco mais complicada. Annelise, uma pergunta que eu recebo super comum aqui, super frequente. Eu posso comprar um imóvel nos Estados Unidos sem ser residente? E isso pode atrapalhar no futuro a minha busca da residência? Vou responder sua pergunta em etapas. Então, a primeira etapa, sim, você pode comprar um imóvel nos Estados Unidos independente do seu status imigratório. Então, o seu status imigratório, se você está num visto aqui de estudante, de residente, de investidor, ou se você só tem um B1, B2, isso não te impede de investir no país. Os Estados Unidos é um país que ele é bem-vindo a qualquer investimento e compra que você queira fazer aqui no país. Mas o fato de você comprar um imóvel não necessariamente te dá nenhum direito imigratório. Então é como se fosse dois mundos paralelos e muitas pessoas confundem, principalmente por causa do Gold Visa que existe em Portugal, onde é possível comprar um imóvel e isso dá um benefício imigratório. Não, a compra de imóveis aqui nos Estados Unidos, desde que você tenha uma casa ou 10 imóveis para alugar, ou o que seja, ou até mesmo um negócio, isso não te dá um direito imigratório. Você teria que correr atrás do seu planejamento e o seu pedido imigratório. Agora, se você tem um business, um investimento aqui nos Estados Unidos, essa empresa já está andando, essa empresa talvez pode te conceder um benefício imigratório, um direito imigratório, mas a sua empresa vai caminhar da forma que ela deve caminhar e baseado nisso é que a gente vai fazer o pleito do visto imigratório. Então, respondendo a sua pergunta, sim, você pode comprar nos Estados Unidos, mas o fato de você comprar não te dá o direito de residir nos Estados Unidos automaticamente. Você tem que entrar com o pleito imigratório e fazer o seu pedido de visto. Então, se eu comprar o imóvel, eu não posso morar. Então, quanto tempo eu posso passar nesse imóvel? Essa é uma ótima pergunta. Depende de qual o seu visto. Então, se você está vindo para os Estados Unidos dentro de um B1, B2, na hora que você for entrar, eles vão carimbar o seu passaporte, ou desde 2013, esse carimbo é feito eletronicamente através do que a gente chama de I-94. O I-94 vai estabelecer até que dia você pode ficar nos Estados Unidos sem estender a sua autorização para ficar no país. Mas essa é uma pergunta um pouquinho mais complexa. Mesmo que eles te autorizem para ficar no país por até 6 meses, talvez não seja recomendado que você faça isso. Agora, se você realmente for usar seu apartamento, a sua nova casa aqui em Miami, de férias, para ficar 2, 3 meses, você provavelmente vai conseguir entrar no seu B1, B2 sem dificuldades. Agora, se você tem a sua casa em Miami e você já se matriculou, por exemplo, para fazer um curso na minha universidade, na University of Miami, você provavelmente vai poder ficar na sua casa morando lá toda a duração do seu curso. Então, depende muito de qual o seu visto que você está entrando nos Estados Unidos. Ele que vai definir quanto tempo você vai poder ficar aqui. Lembrando que conselho imigratório não é a mesma coisa que conselho tributário. Então, dependendo do seu planejamento tributário, converse com o tributarista, talvez ele tenha uma outra limitação de tempo. Excelente dica essa sua, porque o que é bom para investimento não necessariamente vai ser bom para o seu plano de residência futura. Importante estabelecer objetivos e trabalhar com os profissionais adequados, cada um na sua área. Excelente. Também. Então, uma outra pergunta, eu acho que até você já respondeu, se eu comprar nos Estados Unidos, meus filhos podem ir para a escola? Pelo que eu entendi, tudo vai depender do visto e não da compra da casa. Exatamente, tudo vai depender do seu visto, se você tem autorização para estar no país naquele momento. Então, muitas pessoas
perguntam, mas eu já tenho casa lá nos Estados Unidos, eu vou entrar com o meu B1, B2. O que é o seu B1, B2? B1, B2 é visto de visitante a negócios ou a turismo, mas é um visto de visitante. Aqui nos Estados Unidos, não importa o seu status imigratório, se você esteja irregular ou regular, a escola nunca vai te negar a entrar na escola, mas isso não significa que você esteja regularmente para os fins imigratórios. Se você entrar como B1, B2 e se matricular na escola, isso pode ser visto como uma violação imigratória. Afinal, por que seu filho está estudando na faculdade ou na escola, no high school, no elementary school, se você só está no país com a intenção de visitar? Provavelmente você está cometendo uma violação imigratória. Converse com o advogado de imigração antes de iniciar esse seu planejamento de imigrar e de morar aqui nos Estados Unidos. E cometendo essa violação, isso dificulta depois o processo imigratório e a legalização do país? Sim, tem algumas violações que, dependendo do tipo de visto, elas podem prejudicar o seu processamento. Eles podem talvez ser perdoados ou talvez aquele tipo de violação imigratória não prejudica para aquele tipo de visto especificamente. Para os vistos de trabalho, que são a grande maioria que o escritório faz hoje em dia, qualquer violação imigratória pode ser fatal. Então, por favor, procure um advogado e se planejam antes de cometer uma violação imigratória. Algumas violações imigratórias, o que acontece? A gente fala que a gente pega o cliente da maneira que ele veio. Então, quando você vai cometendo violações imigratórias, você vai assumindo riscos ao longo do seu processo migratório. E aí a gente tem que conviver com eles, porque a gente nunca vai mentir para a imigração. Mas se você vem e faz um planejamento antes de vir para os Estados Unidos, você consegue evitar várias pedras que podem aparecer no seu caminho. Palavra-chave, pessoal. Antes. Palavra-chave. Consulte o advogado antes. Porque depois, claro, se resolve, mas pode ficar muito mais complicado e demorado. Agora, Annelise, então, plano básico de alguém que resolveu que quer vir para os Estados Unidos para morar. O que a pessoa tem que fazer? Primeiro passo, você tem que tomar a sua decisão. O segundo passo é procurar um advogado e ver qual é o melhor caminho para você chegar onde você quer. A gente tem que verificar qual que é o perfil de profissional, qual que é o perfil da família, quais os vistos que são qualificados, que podem ser uma oportunidade de mudança imigratória. Então, tudo isso tem que ser analisado antes para a gente escolher o melhor caminho para você chegar onde você quer. Agora, quanto tempo, em geral, leva um processo de pedido de residência? Ótima pergunta. Em geral, em regra, a gente fala mais ou menos que demora 1 ano e meio, 2, mas depende muito. Tem alguns vistos de residência, de green card, que o profissional pode qualificar para o que a gente chama de Premium Processing. Então, o Premium Processing você provavelmente já vai estar ganhando mais ou menos 1 ano, que pode ser decidido em 15 dias, ou até mesmo se chegar a um RFE. Então, depende muito do caso de cada profissional. Se for um processo que não qualifica para um Premium Processing, provavelmente a gente vai estar falando de mais ou menos 1 ano e meio, 2, se o profissional já qualificar diretamente para um visto de green card. Alguns profissionais e algumas famílias, o processo ele é feito de realmente se iniciar num visto não imigratório, por exemplo, um L1A, e depois que você está no seu visto não imigratório, é que ele abre oportunidade, talvez, para você aplicar para um EB1C ou para um outro tipo de visto. Hoje a gente faz muito E2 e depois aplica para um EB2 National Interest Waiver. Então, às vezes, é uma construção de um visto não imigratório que não dá o direito a green card para depois aplicar para o visto de residências. E algumas famílias, alguns profissionais, eles qualificam direto para o visto de residência. Então, se a gente está falando de uma estratégia que você começou num visto não imigratório para depois pleitear um visto imigratório, aí a gente pode estar falando de mais ou menos 4 anos ou 5. Então, depende muito de cada caso, de cada situação. Agora, pensando em residência e até uma futura cidadania, eu sempre ouço tantos vistos diferentes e eu acho que até as pessoas ficam confusas. Você pode falar um pouquinho desses tipos de visto e comentar para que eles servem?
Sim, a imigração americana aqui nos Estados Unidos, na verdade, a gente às vezes divide ela em 3 grandes grupos. O primeiro grupo a gente chama de Business Immigration, que são os vistos de trabalhos e os vistos de profissionais. Tem um outro segundo grande grupo que a gente chama de imigração familiar, que são os vistos baseados em laços familiares. E tem uma terceira parte da imigração que a gente chama de Removal or Deportation, que são defesas de imigrantes que já estão aqui nos Estados Unidos de serem talvez deportados ou exigido que vão para fora do país. Então a imigração em si ela é dividida nesses 3 grandes grupos. Muito bom. Annelise, dá para ver que o tema é super complexo. Então, novamente, antes da gente sair por aí que nem louco, tentando resolver o nosso próprio problema e vendo onde a gente vai se encaixar, consulte antes um advogado especializado na área. Aí tá a Annelise, que fala português, conhece super bem o país, a cultura, os processos e pode auxiliar você buscando a melhor maneira para a sua situação, a situação da sua família. Agora, para quem então estiver interessado, Annelise, em conversar com você, em fazer uma consulta, como é que eles entram em contato? Vocês podem entrar em contato conosco através do nosso site, que é www.asanderlaw.com, e através desse site você já tem o link do WhatsApp. Mas o nosso WhatsApp é 561-291-9434, mais um de Estados Unidos, 561-291-9434. Vocês também podem entrar em contato por e-mail, help@asanderlaw.com. Espero o contato de vocês e estamos aqui para ajudar e tirar as suas dúvidas. Annelise, um prazer falar com você hoje. Muito obrigada por esclarecer tantas perguntas que eu sempre recebo dos meus clientes tentando investir ou vir aqui para os Estados Unidos. Te agradeço demais, foi realmente super esclarecedora a nossa conversa. Obrigada, Marina, pelo convite. É sempre uma alegria estar falando com os brasileiros e explicando esse processo migratório, que é tão difícil, mas possível se você se planejar e andar pelo caminho certo desde o começo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal.